Antes de mais nada, eu queria destacar que Guatemala, desde o término do conflito armado, tinha demonstrado a vontade política de colaborar com o sistema regional de direitos humanos e de cumprir com as decisões da Comissão e da Corte. Um número importante de casos han sido solucionados através de processos de solução amistosa, e nos casos que han sido enviados à Corte, o Poder Executivo ha realizado importantes esforços para cumprir o aspecto de reparações das sentenças. Nesse âmbito, o rol da Comissão Presidencial Coordenadora da Política do Executivo em matéria de direitos humanos, do APD, foi fundamental. Devo dizer que esse informe, de certa forma, é histórico, porque é o primeiro informe em 50 anos de existência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi preparado em comum acordo com o Unicef e com a Oficina da Alta Comissionada de Direitos Humanos. Não é um informe escrito somente por mim mesmo, nem por o secretariado da Comissão, mas foi um processo de elaboração extremamente participativo, informações por questionário enviadas pelos governos, consultas com os governos, 12 consultas regionais em todo o continente, América Latina e Caribe, América do Norte. Então, é alguma coisa que os governos e a sociedade civil podem se reconhecer como sendo um trabalho conjunto. Nos atuais índices de violência e criminalidade no hemisfério, como o Adriano ha mencionado, han posicionado a segurança cidadã como uma das principais demandas da sociedade hacia as autoridades estatais. Essa situação é o resultado, como vocês sabem, de um processo que leva várias décadas, em que han coincidido fatores de tipo social, econômico, cultural e institucional que operaram e operam como possibilitadores para a generação ou reprodução de diferentes formas de comportamentos violentos. As sociedades do hemisfério enfrentam cotidianamente renovados desafios para a convivência democrática, caracterizada pela tolerância, solidariedade e respeito pelos direitos de todas as pessoas que lhe integram. E nesse cenário, interatuam diferentes formas de violência, que se apresentam em formas de diferentes manifestações, entre as quais se destaca o crime organizado, a presença de um alto número de armas de fogo em mãos de particulares e a incapacidade do governo da região de verdadeiramente controlar o estoque de armas de fogo, o abuso de substâncias estupefacientes, a violência contra as mulheres e as linhas, a violência contra os adolescentes, a violência contra a população indígena, os afro-latinos e os afrodescendentes, dos conflitos que criminalizam os movimentos sociais e comunitários, e o fenômeno, poucas vezes tratado em profundidade de suas distintas causalidades, muitas vezes sendo tratado com métodos que eram próprios das ditaduras do continente, em plena democracia. Se tratam meninos e adolescentes como se foram nós outros, os dissidentes dos regimes armados, se respeitam o devido processo pela lei. Frente a essa situação, em vários países da região, se ha apelado a políticas que han resultado historicamente ineficazes para solucionar as demandas sociais sobre segurança cidadã, basadas em incrementar a pressão política, reduzir as garantias processuais ou barrar a idade de imputabilidade para aplicar o direito penal de adultos a niños e niñas. A política de segurança não pode ser um instrumento de discriminação racial e social, mas as políticas de justiça penal juvenil têm sido instrumentos de discriminação da niñez, das niñas e da adolescência, especialmente dos grupos mais vulneráveis, porque os hijos das élites nunca são clientes
de las instituciones de la justicia penal. Eu creio que os governos deviam pensar, meditar um pouco isso. Por quê? ¿Por qué los hijos de la élite no son nuestros clientes? No es porque los pobres tienen una vocación especial para el delito. Pero, de cierta manera, esa discriminación tiene que ser pensada y confrontada. Y la democracia no puede hacer de cuenta que es la lucha contra la criminalidad. Una lucha contra la criminalidad basada en la discriminación. Se bem que não deve confundir-se a política de segurança cidadã com as políticas sociais a cargo do Estado, é preciso ter em conta que aqueles países caracterizados por altos níveis de desigualdade e discriminação são mais vulneráveis à delinquência, à violência e com ela às violações dos direitos humanos. A redução da desigualdade e da discriminação desempenha um papel crucial em condições de segurança cidadã e na miséria. Mas o problema da riqueza, da pobreza, o problema da iniquidade, o problema da desigualdade, o problema da concentração de los ingressos em capas extremamente diminutas em nossa sociedade. As políticas públicas sobre segurança cidadã se relacionam com a criação ou consolidação de uma institucionalidade estatal que proporcione respostas eficazes e eficientes às demandas de uma sociedade democrática nessa matéria. Isso se reflete principalmente na resposta que essa estrutura institucional brinde a alguns temas que se consideram prioritários. E vou retomar isso nas conclusões. Na atenção às vítimas da violência e do delito, o funcionamento das empresas privadas de segurança, muitos estados estão renunciando ao monopólio legítimo da violência física para as empresas privadas de segurança, que tinham interesse, essas empresas tinham interesse que a criminalidade aumente no bairro, e que mais pessoas sejam criminalizadas, mais meninos e adolescentes sejam encarcerados. Por quê? Porque isso é muito bueno para os lucros dessas empresas. É engañoso pensar, como digo, um comunicado recente da Oficina de Alta Comissionada de Direitos Humanos e também uma nota de Unicef, com as quais estou totalmente de acordo. É engañoso pensar que ações fundamentadas unicamente na repressão e que vulneram os direitos humanos são a solução à inseguridade, tais como a aplicação da pena de morte, alguma coisa que está sendo revisitada aqui, segundo me informaram, a renúncia a tratados internacionais de direitos humanos. Pouquíssimos estados no continente tiveram a audácia de proponer a denúncia do Pacto de São José de Costa Rica. Solamente 2 estados. Um, Trinidad e Tobago, que tinha uma situação muito especial. E o outro não é uma boa companhia. Foi a ditadura de Fujimori, que tentou denunciar o Pacto de São José de Costa Rica. E também a criação de tribunais como esse sem rostro e as denominadas leis antimaras. Lo que creio que os governos de nós devemos anunciar à população é que essas políticas não funcionam, não vão atrair a segurança cidadã para nadie na população. E os 25 espero que esses aplausos representem um sentimento nacional. E nos 25 países que visito desde que fui eleito para a comissão, e nos 50 que viajei, graças à Oficina da Alta Comissionada da Unicef, 50 países no mundo, nunca essas leis repressivas funcionaram, não funcionam e não funcionaram. Mesmo algumas democracias consolidadas no hemisfério norte, que não vou dizer o nome, há uma que parece estar se inspirando nas políticas mano dura, super mano dura. As políticas estão sendo um desastre para as populações locais. Não está em moda mais, nas democracias consolidadas, alargar as penas. Não funcionam, isso também não funciona.
Es claro que la población tiene todo el derecho de estar indignada por la incapacidad de los gobiernos asegurar su derecho a la vida, su derecho a la paz. Su reacción es perfectamente racional, su indignación es justa, pero los gobiernos y los representantes del legislativo, el judicial, no pueden dar respuestas ineficaces a esas demandas. Situaciones excepcionales, como enfrentan los países del continente, tienen que recibir medidas excepcionales buenas, no enganosas o ilusorias. El populismo penal no funciona. Tenemos que ter coragem de decir eso a la gente, ¿no? Y mucho menos en relación a niños, niñas y adolescentes que no son los responsables por la criminalidad. La media de responsabilidad de homicidios por niños, niñas y adolescentes es menos que 1% en el continente. Y cuando viajo por el continente tengo la impresión que son los adolescentes que controlan todo. Controlan el narcotráfico, el crimen organizado, están asesinando personas en cada lugar. Es claro que hay delitos de robo y de furto que son graves, pero la convención es la ley de protección de la niñez aquí en muchos países tienen penalidades. No es posible que democracias transformen los niños, niñas y adolescentes en chivo expiatorio de la incapacidad de los gobiernos y autoridades. Si yo recibir más aplausos, me olvido lo que tengo que decir. Los niños y adolescentes no pueden ser transformados en chivos expiatorios de las dificultades. Claro que los gobiernos enfrentan, no quiero disminuir la gravedad, la dificultad que los gobiernos tienen en se confrontar con estos temas, pero por favor, no transformen los niños y adolescentes como el enemigo público número 1. Eso no corresponde. No corresponde a la realidad. Entonces quería, para ir concluindo y no continuar hablando mucho, quería justamente, antes de subrayar algunas de las recomendaciones del informe, concentrarme en uno de los temas transversales del informe sobre seguridad ciudadana, que son el impacto de la violencia justamente niños y adolescentes, que no voy a repetir, Adriano aquí describió muy bien. E a importância de implementar políticas públicas nessa matéria que sejam adequadas para as necessidades de niños, niñas e adolescentes e adequadas para a demanda justa das populações por segurança e por paz. Isso não pode separar. No outro dia, num país que estava um deputado que vino a uma discussão e disse: não estou entendendo bem, pensei que a reunião era para discutir os vitimários, os adolescentes com vitimários. E eu disse, com todo respeito, é impossível separar adolescentes vitimários e adolescentes vítimas. Isso é absolutamente impossível. E por que também uma outra declaração, um outro apontamento, por detrás de todo adolescente em atividades ilícitas há um adulto. Os niños e adolescentes são incapazes para construir organizações complexas del crimen. Eso no existe, pero muchos países están haciendo de cuenta que los niños son los grandes narcotraficantes, los sicarios, los vemos de sicario. Y la comisión no puede hablar de mi país, pero como estoy aquí, en Brasil, el narcotráfico en las favelas de Río, hay niños de 5 años, son los avioncitos. Ahora, ellos son los sicarios, no seamos ridículos, ¿no? Hay que ver mucho por trás como quien emplea esses avioncitos. Eles são vítimas. Niños de 20 anos empleados em narcotráfico são vítimas. E dessa maneira que devem ser tratados.